convidar você a ficar de pé então, porque isso não vai roubar a nossa paz. Vamos falar da paz de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Nós estamos dando sequência aqui à nossa série de mensagens sobre a felicidade, como Deus vê, não é? Como Cristo ensinou sobre a felicidade. Mateus capítulo 5, apenas o versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz nessa manhã. Continua falando conosco, Tu já tem nos falado através dos louvores, das orações, mas fala agora através da pregação da Tua palavra. Queremos Te ouvir, queremos aquietar o nosso coração, queremos, ó Deus, que essa paz jamais seja roubada de nós, Pai. Que possamos desfrutar desta plena paz, uma virtude dos altos céus para aqueles que buscam, e que possamos ser nesta manhã, todos nós, pacificadores para o Teu reino. Em o nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Então, como eu já havia dito, não podemos permitir que as circunstâncias adversas das nossas vidas venham roubar a nossa paz, né? Somos testados constantemente. E não é difícil compreender a palavra de Jesus quanto às bem-aventuranças, principalmente nessa questão da paz. Pelo contrário, o difícil é promover essa paz. Sabemos o quanto nós precisamos ser vistos como filhos de Deus que promovem verdadeiramente a paz. Esta é a paz que vai mostrar para o mundo quem nós somos de verdade, né? O que representamos ou quem representamos nessa terra. É a paz de Cristo em nós. Então, não há uma outra interpretação, né, que nos motive a procurar mais detalhes sobre isso. Pastor, como é que funciona? Como é que eu preciso ser pacificador? É muito simples. É tão simples que a felicidade para Jesus é viver a paz. Jesus vai ensinando o povo que segue, os seus discípulos, até mesmo para os judeus que são contrários a ele. Vamos imaginar que Jesus está defendendo um povo chamado cristão e que está batendo de frente com os judeus. Está o tempo todo contra os judeus, batendo de frente com os judeus, e os judeus tentando tirar a paz dele. Só que nesse momento, o que ele faz? Ele fala de paz, ele diz, como se ele dissesse: eu continuarei pacificando-vos. Eu vim para que tenham paz, eu não vim para que haja guerra, apesar da vinda de Jesus promover uma guerra, uma divisão entre o bem e o mal. O cristão se posiciona, nós agora nos posicionamos diante de Cristo para que essa paz esteja em nós, e não apenas a gente viva alguns momentos de felicidade, mas habitar em nós esta paz fará com que sejamos bem-aventurados. Guarda isso, queridos. Nós precisamos buscar constantemente essa paz, experimentar não apenas de vez em quando. Você não pode viver uma paz apenas quando vem à igreja. É tão bom quando eu estou na igreja, eu sinto uma paz. Essa paz tem que te acompanhar. Lógico que o mundo lá fora vai fazer de tudo para que você perca o andar da carruagem, para que você perca o ritmo da paz. E a gente vai explicando um pouquinho melhor já sobre isso. O que está acontecendo? Jesus está vivendo um período muito conturbado lá em Israel. O povo literalmente não está vivendo a paz que Deus havia liberado sobre eles. Eles estão vivendo uma decadência religiosa, ok? Os judeus, os mais religiosos, os donos da religião, estão roubando a paz do povo. Eles estão se vendendo ao romanismo, eles estão se vendendo aos exatores, eles estão ali contra o povo. Então, roubam a paz do povo. Jesus também está vendo essa corrupção dos sacerdotes, que isso não cai bem, queridos. O povo está buscando ter uma paz, mas quando olhava para a igreja, viam sacerdotes corrompidos. E isso também nos rouba a paz. E, por fim, a própria opressão romana, que fazia com que eles pagassem muitos impostos, né, e obrigavam a trabalhar forçosamente. Não era uma escravidão necessariamente, mas eles oprimiam o povo. Então era uma opressão romana.
E é interessante que nas leis de Roma, né, de todas as leis que nós podemos acompanhar, quem fez aqui um pouquinho de advocacia sabe do que eu estou falando, estudou direito, sabe do que eu estou falando. Roma tinha a Pax, que é paz, P-A-X, Pax Romana. Eles tinham a paz, que era o desejo de promulgar a paz, mesmo em conflitos com outros povos. Então, para você ter uma ideia, quando Roma chegou lá em Israel, quando dominou o território todo de Judá, da Palestina, eles disseram: olha, nós não viemos para proclamar a guerra, nós somos mais fortes que vocês. Se vocês trabalharem para nós, se vocês pagarem os impostos devidamente, vamos viver a paz romana. Daí você entender que os romanos não obrigavam os judeus a deixar de ter a religião que tinham. Bastava que eles se sucumbissem à religião que era o Estado. Roma não tinha propriamente uma religião, o Estado era uma religião. Adoração, culto ao imperador, e aí tinham as suas formas. Só que eles não obrigavam os judeus a se renderem desta forma religiosa. Vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, desde que a gente faça a nossa adoração e vocês entendam que o nosso Deus é maior. Quem era o Deus deles? Os imperadores. Então, eles viviam essa aparente paz. Tanto é que quando houve aquela confusão em os judeus desejando a morte de Cristo, a ideia romana, para que servia a ideia romana? Olha, para que vocês vão matar esse homem? Que mal esse homem fez? Aquela imagem do politicamente correto. Precisamos viver em paz com todos, o povo vai ficar alvoroçado. E uma das coisas que os governadores romanos não podiam deixar acontecer é que houvesse tumulto. Eles podiam ser excluídos daquela redondeza, eles perderiam o emprego, poderiam ser mortos se alguma coisa desse errado nesse domínio romano. Então, eles implantavam a paz romana. Muito tempo depois da afirmação dos cristãos, o que começou a acontecer? Os judeus, revoltados com os cristãos que não paravam de multiplicar-se, eles entregavam os cristãos a Roma. E Roma, mais uma vez, diria: vamos viver em paz, traga-os aqui. E aí fazia um apelo: vocês são cristãos, vocês adoram esse rei chamado Cristo. Tudo o que eles precisavam fazer era negar. Se eles negassem, eles estavam absolvidos. Se eles confessassem: não, nós somos cristãos sim, eles eram entregues aos leões, aos ursos, às feras, eram colocados em meios gladiadores, eram queimados vivos, toda sorte de atrocidade, que na verdade para eles representava a insistência da paz. Por quê? Tentamos apaziguar, tentamos ser pacificadores, mas eles não quiseram. Até os dias de hoje nós vemos essa exigência do cristão tendo que negar a Cristo em muitas ocasiões. E eu digo a você: se você quer viver uma paz eterna, não negue a Cristo. Confesse até o último instante. Não faz muito tempo que eu assisti um filme, recomendo você, não é um filme tão novo, mas ele está aí nos Netflix da vida, chamado Silêncio, o nome do filme, Silêncio. Procure ver, é uma evangelização católica no Japão, quando eles tentam levar a catequese católica ao Japão, e os japoneses dizem: não queremos. Então eles matavam os padres, matavam os missionários, e a forma que se dá o filme é lindíssimo. São atores aí famosos, aquele que fez Homem-Aranha, Leon Nelson, todos os atores que mostram o resultado que é hoje. Ou nós nos posicionamos como cristãos de verdade e dizemos não às coisas desse mundo e pagamos o preço por isso, ou a gente finge que é crente, finge que não é, de vez em quando a gente está na presença de Deus, de vez em quando não está, na igreja a gente é muito crente, no mundo não somos nada crente. A gente vai viver essa paz romana, que não é a paz que Cristo quer nos dar. Vamos ver aqui que a paz que Cristo promove é diferente. Então, você imagina Cristo falando de paz num período tão conturbado. Daí a palavra de Deus ser maravilhosa, porque ela é imutável, mas ao mesmo tempo ela se atualiza. Porque Cristo está falando por um período de 2000 anos, lá 2000 anos atrás, mas parece que ele está falando para o dia de hoje. O que as pessoas procuram na igreja? Uma palavra de felicidade. Eu quero a felicidade, eu preciso da felicidade. Aí vem Cristo ou o pregador dizendo: mas para isso você precisa ser pacificador. Igualzinho nos últimos dias. Quando nós olhamos para as igrejas, e vou falar criticamente das grandes igrejas, o que nós vemos? Corrupção
corrupção do homem, corrupção da religião. É lamentável como ainda vemos uma mistura de política e religião dentro da igreja. Isto é abominável aos olhos do Senhor, queridos. A igreja pode falar de política? Pode, mas de que forma? Sensata, alertando os irmãos para que não sejam enredados por caminhos maus. Nós devemos estar atentos a isso. A questão é que muitas vezes a igreja acaba se misturando com a política por interesse próprio. Ora, seria tão bom se o político chegasse aqui, pastor, e desse uma oferta milionária, e eu não perguntaria de onde vem essa oferta, já que ele não é membro da igreja? Cabe a mim fazer esse questionamento. Afinal de contas, eu creio no Deus que sustenta a igreja através dos irmãos. Eu não preciso vender a igreja para a política. Eu não preciso ter alianças políticas. O tempo todo nós somos convidados. Essa igreja já vai completando aí os 11 anos, e há 11 anos nós somos convidados para fazer alianças políticas. E a palavra que Deus me deu é: não fazemos aliança com política. Respeitamos os políticos. Se você se candidatar a algum cargo, vamos orar por você, né? Honramos as autoridades constituídas, mas a igreja e a política não podem se misturar, queridos. É uma mistura que acaba em podridão. Nós já vimos isso ao decorrer da história. Então, a paz que verdadeiramente precisamos ter vem desta palavra de Cristo. E Cristo está com uma palavra muito atual para os nossos dias. A corrupção dos sacerdotes, olha aí, a corrupção do próprio gênero humano, a própria humanidade corrompida de todas as formas. Isso serve para nos tirar a paz também. A opressão dos impostos, as lutas que temos. Meu Deus, não se fala em outra coisa a você criar mais impostos e aumentar isso, aumentar aquilo. É lamentável a gente viver esse tempo. Mas para que serve isso? Para nos testar a fé. Tudo corrobora, não é? Pela visão do mundo, para nos roubar a esperança. Mas se nós estamos na presença de Deus, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. E o que nos resta fazer então, pastor? Promover a paz. Custe o que custar. Fala para o seu irmão: promover a paz, custe o que custar. Não é fácil. Posso garantir os irmãos estão diante de alguém que procura a paz o tempo todo. Eu procuro ser pacificador o tempo todo, mas tem horas que não conseguimos, somos humanos, somos falhos. Mas mesmo assim, custe o que custar, eu preciso me esforçar para manter essa paz. E quando nós falamos do pacificador, né, que daí vem a palavra paz, Cristo diz que bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão reconhecidos como filhos de Deus. O pacificador para Jesus não é apenas uma pessoa que tenta interromper guerras alheias. Não é? A ideia que temos de um pacificador é aquele que chega no local onde está tendo tumulto. Ele separa o tumulto. Uma briga de casal, ele separa. Ou uma briga entre crianças, ele vai lá e separa. Isso também é parte de uma vida de um pacificador. Mas o que Cristo vai tratar é sobre aquele que primeiramente recebe a paz e tem a obrigação de investir em trazer a paz a toda a humanidade. Ele primeiramente absorve essa paz no coração dele, para depois ele tentar espelhar essa paz no seu dia a dia. Porque nos conflitos que ele vai vivendo, ele tem que mostrar que está vivendo em paz. Daí a primeira ideia que temos de uma pessoa que se converte é que ela passa a ter uma visão diferente. Que visão diferente é essa? Ela não quer se envolver em questionamentos alheios. Quando tentam lhe roubar a paz, já aprendemos há pouco tempo sobre isso, né? Se eles querem a guerra, deixe a guerra para eles. Mas você procure a paz constantemente. Então, o que Jesus sabe é o que ele vai passar, é que sem paz é impossível viver a felicidade. Já falamos aqui sobre a questão do dinheiro, né? Há um ditado no mundo que diz que o dinheiro traz a felicidade. Muitas pessoas atribuem essa ideia de felicidade ao que o dinheiro pode comprar, porque eles teriam, hipoteticamente falando, uma paz que faria com que eles vivessem felizes. Já fomos ensinados aqui por diversas vezes que se eu não sei viver feliz sem o dinheiro, não vou saber viver com o dinheiro. Pelo contrário, se eu já sou infeliz sem ele, com ele multiplica a minha infelicidade. É uma ilusão pensar que o dinheiro vai proporcionar a paz, porque a paz é um elemento dentro de você.
O dinheiro pode contribuir se você já tem essa paz. Lógico, você vai viver abundantemente. Se você viver regaladamente e conservar sua humildade, o dinheiro vai lhe fazer muito bem. Do contrário, querido, fará muito mal, porque ele vai roubar a sua paz. Quem tem dinheiro sabe o que eu estou falando. Estou profetizando aqui uma plateia de endinheirados. Você pode dizer amém por isso? É bom demais ter dinheiro, queridos. Não é nada de mal nisso não. Nós não podemos ter o coração no dinheiro. Porque se nós não temos a felicidade vinda desta paz, se nós não somos reconhecidos como filhos de Deus, porque não temos essa paz, quando o dinheiro vier, viveremos atribulados. Para cuidar do dinheiro, para zelar pelo dinheiro, para guardar o dinheiro e até para adorar o dinheiro. Então perdemos a paz imediatamente. E aí o que temos? Alguns rompantes de alegria. Não é assim o funcionário que espera o salário no final do mês? Ele vive a aflição do mês todo. Quando recebe o dinheiro, olha que alegria. Ele olha para o contra-cheque, pega aquele dinheirão gordo, vai ao banco, está lá, o extrato, coisa ali. É um rompante de alegria. Você sabe que logo você vai ter que pagar os impostos, pagar as taxas, pagar isso, pagar aquilo. Quando você vê, aquela alegria toda durou dias, ou em alguns casos, horas. E em outros casos, nem minutos sequer. Porque o dinheiro vai diminuindo, os impostos vão aumentando. Olha aí a opressão romana. Olha a opressão do Estado funcionando sobre nós. Mas isso não pode roubar a paz. Por quê? Porque a sua paz não está baseada nisso, nesses rompantes de alegria, nesses momentos apenas de alegria. Então, o que Jesus vai fazer? Ele vai ensinando sobre isso. E é interessante quando a gente procura entender um pouquinho. Eu me esforço muito para tentar fazer com que os irmãos entendam o mais fácil possível. Quando Jesus fala de pacificador, ele vai usar um termo grego chamado eirenopoios. Olha aí, dá até para enrolar a língua. Eirenopoios, que significa aquele que promove o eirene. O que é o eirene? É a paz. Se você quer aprender a cumprimentar o seu irmão em grego, vou deixar a dica: re eirene tu kyrios, a paz do Senhor. Quando você diz re eirene tu kyrios, você está falando a paz do Senhor em grego. E se você quiser acrescentar isso, re eirene tu kyrios Jesus Christus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, você está promovendo uma paz. Mas isso será que isso é verdadeiro? Não sei se no português ou no grego ou em qualquer outra língua, não é? Você vai conseguir promover uma paz de verdade. Porque isso independe da língua, isso depende do coração. Por isso nós não incentivamos, também não proibimos a proforma do cumprimento. Como é que os crentes normalmente se cumprimentam? A paz, querido. A paz, irmão. Qual paz? Que paz é essa que você está falando? Aí é quando eu digo que às vezes nós não realmente professamos aquilo que estamos dizendo. Às vezes estamos falando a paz, mas um cumprimento como bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você. Você já viu o inimigo dando bom dia para o outro inimigo? Ele dá um bom dia para o inimigo. No fundo, ele quer que o inimigo morra. Mas ele dá um bom dia para ser educado. É o politicamente correto. O que é isso? É a paz romana. É uma falsa paz. Então, quando Cristo traz essa palavra de felicidade na vida daqueles que serão reconhecidos como filhos de Deus, ele automaticamente está dizendo: não é pela paz romana, mas é pela paz de Deus no seu coração. Porque Cristo sabia muito bem que quando os cristãos começassem a se multiplicar, não haveria mais paz naquele território. Podia não haver a paz romana, mas eles iam precisar preservar a paz de Cristo no coração deles. A paz romana é mais ou menos baseada no que diz o apóstolo Tiago. Dá um pulinho lá comigo em Tiago capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia, depois de Hebreus. Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre, em mansidão de sabedoria. Olha a paz aí. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras.
Então, se as suas obras são de paz, todos vão perceber que você tem algo diferente. A sua forma de agir e reagir pode revelar uma paz dentro de você. Versículo 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, olha aí, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, na ausência de paz, olha o que acontece. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, que promove essa paz, primeiramente, pura, depois, pacífica, olha aí que coisa maravilhosa, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a paz que vem do alto. Essa é a sabedoria que Deus dá a todo aquele que busca. Não é uma falsa paz romana. Você está percebendo isso? Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, para que eu promova a paz, para que eu viva diante da paz, eu tenho que semear a paz. Eu tenho que viver nesta promoção, eu tenho que ser um pacificador. E não pode ser de vez em quando, tem que ser sempre. Mas pastor, mas de vez em quando vem aquele mar revolto, o navio parece que vai afundar, as ondas estão batendo. Aí você grita o quê? Lá se foi a paz. Lá se foi a, é usado em muitos termos, né? Lá se foi a paz. É interessante isso, queridos, porque nós vamos precisar nos esforçar a cada dia. Estamos nessas semanas aí, hoje estamos na 7ª semana, e nós precisamos nos esforçar para que essa paz não seja tirada de nós. Porque, na verdade, o inimigo não tem poder para tirar a sua paz. A gente diz isso com facilidade. Aí aconteceu tal coisa, o patrão me tirou a paz, a palavra me tirou a paz, alguma coisa tirou a paz. Mas isso não é tirado de você, é você que abre mão dela. É o inverso. Ninguém pode lhe roubar a paz estando ela dentro de você. O que nós fazemos? Abandonamos a paz, deixamos de lado a paz, e nesse momento o inimigo se apropria, porque ele vai trabalhar justamente promovendo a guerra. É interessante. O quanto a Bíblia vai dizer, né, que o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, Ele é o general dos exércitos. Ele tanto entende de guerra, quanto é especialista em paz. É lindo isso. Nós sabemos que esta é a promoção da nossa vida. Se nós formos promovidos, ensinados, né, se aprendermos a viver em paz, nós não só vamos semear a paz, mas como vamos receber a paz também. Olha como Jesus ensinou isso. Vai lá em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui você já começa a ver uma tentativa secular de romper com a paz. Porque quando ele vai dando o exemplo da seara, o que espera aquele que plantou, o agricultor? Ele espera colher. Mas mesmo depois dele ter tido o trabalho de semear, esperar o tempo de crescer, na hora dele colher não tem trabalhadores. Qual é a intenção do mundo? Roubar a paz. Cristo aqui está fazendo uma alusão de como funciona o reino dos céus. E aí a gente precisa entender melhor sobre isso. Por quê? Vou de novo no versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha novamente ele falando. Qual é a imagem que você tem de um cordeiro? Não de um bode, não de uma cabra. Mandaram para meu WhatsApp
do quanto sofre um pastor. Aí mostra o pastor lá de cabras e uma cabra derrubando o pastor o tempo todo. Isso é pastor de cabra. Pastor de ovelha não tem esse problema. Ovelha não dá trabalho. Fala para o seu irmão, amém. Fala para ele. Irmão, ovelha não dá trabalho não. O que dá trabalho é cabra. Por quê? Porque tem chifre. A ovelha, ela é mansa, ela vai dar a ideia de paz. E o que Cristo faz? Envia essas ovelhas em meio a quem? A lobos, devoradores. Nós estamos num mundo recheado de lobos, irmãos. Mas o que nós vamos fazer? Vamos guerrear? Vamos lá, vamos derrubar o lobo? Não, vamos em paz. Com a nossa paz, com o testemunho de paz, com uma vida verdadeiramente em paz, sendo testados o tempo todo, nós temos que promover a paz, mesmo estando em meio a lobos. E aí o que Jesus faz para testar a paz deles? Envia. Quer testar a paz de alguém? Envia. Dá trabalho. Dá trabalho para você testar a paz. Faça isso. Você está olhando lá o seu filho jogando videogame, assistindo TV em paz, tranquilo, né? Aí você quer saber se aquilo é uma paz momentânea, só pela diversão, ou se ele vive em paz. Fala, filho, desliga a TV, vem aqui, ajuda a lavar o chão aqui. Aí você vai ver se existe paz nele. Na igreja é igualzinho, irmão. Você quer descobrir se o irmão vive em paz? É dar trabalho. Irmão, Jesus está te chamando para uma obra. Ah, pastor, não, pastor. Eu estou ocupado, pastor, tem muita coisa. Calma, irmão, calma, diminui a tribulação, calma, fique em paz. Paz seja convosco. Olha aí, vamos continuar lendo no versículo 4. Olha como ele diz que ele vai enviá-los. Meu Deus do céu, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ó, não se detenham. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Então Cristo estava declarando aqui que eles não só seriam os pacificadores, mas precisavam ter ali no coração deles a verdadeira paz. Olha o versículo 6. Se houver ali basta um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então é uma coisa que é sua, você libera a paz, e se a outra pessoa não está em paz, ela volta para você. Mas você tem que ser nisso o quê? Verdadeiro. Então ele envia esses homens sem recursos, manda que eles apenas ofereçam a paz, pregar aquilo que estão vivendo, e por fim, nessa missão, eles precisam voltar com essa mesma paz que estavam inicialmente. E aí, no contexto de evangelização, nós sabemos que não é tão fácil, né? Você já conseguiu evangelizar alguém? Sabe aquele dia que você sai inspirado da igreja, cheio da paz de Cristo, com a palavra no seu coração, você sente aquele toque do Espírito Santo, vou falar de Jesus hoje para o meu marido, para minha esposa, meu filho, para minha sogra, meu vizinho, meu patrão. Aí você sai com essa paz, com essa vontade, chegando lá, você libera uma paz que não é recebida. Não tem ali um filho da paz, tem um filho da guerra. E aí o que ele faz? Ele tira a sua paz. Ele consegue tirar? Não pode. Você tem que procurar promover sempre isso para os outros e para você também. Essa era a missão dos discípulos quando Jesus os envia ali na missão dos 70. Em algumas versões vai falar de 72 discípulos. Mas o importante é que ele enviava de 2 em 2. Por que ele envia de 2 em 2? Porque se um tropeçar na paz, se um começar a cair, o outro ajuda a levantar. Por isso nós não podemos viver sem esta paz. E aqui a comunhão é muito importante. Então, como vamos prosseguir com essa missão maior se nós não temos a paz? Daí a gente entender que a igreja, nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja, ela precisa evangelizar muito mais. Porque nesse exato momento, há muitas pessoas que já fazem parte desta igreja ou não fazem parte de igreja alguma, que não estão em lugar algum que promova a paz. Elas estão vivendo a paz romana. A paz romana é da onde, pastor? A paz romana pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar dentro da nossa casa. É tão gostoso chegar em casa, ligar a TV, botar o pé na mesinha, né? E você fala, quando eu chego cansado em casa, ligo a TV, boto o pé na mesinha, sento no sofá e desfruto daquela paz momentânea. Porque já eu vou ter que sair, vou ter que me preparar, vou ter que resolver uma coisa, vou ter que ajudar as tarefas, eu vou ter que... Aquela paz
romana, muito provisória. Rapidinho. Ô marido, faltou açúcar, vai lá no mercado. Vem minha esposa tirando a minha paz. Não pode, ela não pode tirar aquilo que está dentro de mim. É que aquela paz é a paz provisória, é a paz romana, é a paz que rapidinho acaba. E vice-versa. A esposa está lá, preparou o almoço todo, sentou para comer. Eu não estava com fome na hora que ela foi comer. Quando ela acabou de comer, que ela sentou para descansar, eu vou preparar o meu prato. Aí ela olha e diz: acabou de roubar minha paz. É igualzinho, irmãos, é o tempo todo. Mas por quê? Porque isso é uma paz romana. Isso é uma paz passageira, irmãos. Uma hora a gente está muito bem, está em paz, está com as contas pagas, está com a saúde em dia, daqui a pouco vem uma dor, vem uma dívida, vem não sei o quê. É a paz romana, é a paz desse mundo. É uma paz que é muito aparente, não tem nada a ver com a paz que Cristo nos dá, irmãos. Essa paz que Ele está promovendo lá no Sermão da Montanha é a paz que precisava estar sempre em nossos corações, sempre precisa estar. E Ele insiste nisso. Dá uma pulinha aí no capítulo 24 de Lucas, que nós vamos ver isso aqui. Vocês lembram que aproximadamente 3 anos Jesus conviveu com seus discípulos. Enquanto Jesus estava com eles, eles desfrutaram de uma boa paz. Mesmo que ao redor houvesse guerra, eles estavam em paz. Lucas 24, versículo 36. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu vou só contextualizar isso aqui. Eles estão orando. Nesse período Jesus está ressurreto, mas ainda não apareceu para eles. Eles estão com a notícia que Jesus morreu. Jesus está lá no túmulo. E eles estão reunidos orando. O que vai ser de nós? Vão nos tirar a paz, vão nos perseguir. Cadê Jesus? Olha as frustrações. E aí Jesus aparece no meio deles. Alguns textos evangélicos vão dizer que Jesus, como um fantasma, atravessou a porta. Ele não chegou lá: abre aí por favor, é Jesus ressurreto, abre aí. Não. Ele atravessa a parede, e a imagem que nós temos então é grotesca, né? Dá para fazer um filme. Jesus atravessando a parede é um fantasma. Imagina a gente conversando aqui e de repente Jesus atravessa aquela parede ali, corporalmente diz: eu sou Jesus. Metade dessa igreja sai correndo. Pode ter certeza. Porque nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para o sobrenatural de Deus. Nós vamos temer o sobrenatural. Por isso o Apocalipse mete medo em muita gente. A gente vê as figuras do Apocalipse e fica assustado. Meu Deus, tantas cabeças, tantos chifres, e a imagem, e a língua de fogo, e olhos vermelhos. A gente fica preocupado. Mas porque não estamos preparados para o sobrenatural. Não estamos, tá? Por isso ainda tem crente que tem medo de ver filme de terror. Lamentavelmente, irmão, o sangue é ketchup. Eu vou te ensinar a assistir um filme de terror. Toda vez que você quiser sentar para ver um filme de terror, não aconselho. Mas já vai nessa intenção. O sangue é ketchup. A faca é de mentirinha, o moço é de borracha. Começa a colocar isso dentro de você, porque aquilo não pode arremeter você ao medo. Você não pode ter medo dessas coisas, ok? Então, essa ideia que Jesus está trazendo é trazer a paz em meio ao sobrenatural. Jesus atravessa a parede e eles ficam aterrorizados. Então, ele começa no finalzinho do versículo 36, ele diz: paz seja convosco. E eu gosto dessa saudação. Eu uso constantemente na igreja. Eu abro aqui o culto dizendo: paz seja convosco, irmãos. Porque eu não sei o quanto você está atemorizado. Eu não sei como você chegou à igreja. Eu não sei a dificuldade que você teve, as lutas que você enfrentou para que você pudesse chegar. Então eu prefiro logo liberar. E aí eu falo do que eu vivo. Por mais que o mundo tente me tirar a paz, queridos, eu tenho aprendido a cada dia a confiar no Senhor e não só ser um pacificador das guerras alheias, porque o pastor, a função dos pastores é pacificar as guerras alheias, né? Ele vai fazer um gabinete de casal, está quase se matando, ele: calma gente, vamos orar, dê as mãos, olha aí, pacificador, calma, amansa aí, o velho homem, etc, a velha criatura. Ele não só é pacificador, mas como ele tem que viver a paz. Ele precisa, e a paz não vai se expressar apenas, guarde isso, nas palavras doces e amáveis.
eu estou em paz no meu coração. Por mais que o mundo tente roubar a paz, o que acontece com o corpo é expressar-se como ele está vivendo. Uma tentativa de roubar a paz faz com que a gente fique mais elétrico, né? Cheio de adrenalina. Porém, o que há em mim? Paz. Confiança total no controle do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas, filhos. Guarda isso no teu coração. Nunca se esqueça disso. Vamos continuar lendo o versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Em algumas versões, um fantasma. Versículo 38. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele começou a trazer ou tentar trazer uma paz para que eles entendessem: não, o nosso Deus, o nosso mestre, ele é do mundo sobrenatural. Então é muito comum para ele atravessar a parede, é muito comum andar por todos os lugares sem que as pessoas vejam. Isso para ele é comum, para nós não. Então nós precisamos entrar nessa esfera espiritual, nessa transcendência de Deus. Nós precisamos entender isso. Do contrário, nós vamos ter apenas um Deus que mecânico. Por isso muitas pessoas em muitas religiões querem carregar o Deus com elas. Faz uma imagem do seu Deus, bota no bolso, penduram, em todos os lugares. Eu tenho que carregar o meu Deus. Como assim? O meu Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O meu Deus não habita em imagens, nem figuras, nem ídolos. O meu Deus habita no meu coração. Louvado seja o Senhor. É o Deus invisível que traz uma paz de verdade. Eu já contei aqui para você, uma vez me ensinaram que eu precisava carregar a medalhinha de São não sei quem, porque aquilo ia me proteger do ladrão. E a primeira coisa, irmão, sem exagero, eu carreguei a medalhinha dentro da carteira e fui para a rua. Quando eu voltei sem carteira e sem medalhinha. Por isso eu nunca acreditei nisso, nem quando eu não era religioso. Eu não acreditava nessas coisas. Por quê? Porque eu sabia que não era aquilo que me trazia proteção. Eu não sabia ainda o que era, mas aquilo eu sabia que não ia me proteger de nada. A primeira coisa que Deus me mostrou, ele já me amava, eu não o conhecia ainda. Ele disse: eu vou mostrar para ele que isso aí não traz proteção nenhuma. Glória a Deus por isso. Então, perceba, queridos, que o mestre, até então a notícia que havia chegado é que ele estava sepultado ainda. Como ele aparece? Como assim? Ressuscitou? Isso tudo é muito sobrenatural. Eles ficaram atemorizados. Nesse momento tem a questão também da preocupação, da frustração. Eles estão tentando viver a paz naquela comunhão, mas eles estão atribulados, porque o mestre que disse que jamais a morte o alcançaria está morto. E agora? Olha como a frustração dos nossos projetos podem nos roubar a paz. Você monta um negócio, você vai acreditar que aquele negócio vai dar certo, que aquilo vai lhe proporcionar um pouco de lazer, prazer, dinheiro, sei lá o que. Daqui a pouco não dá certo. Olha a tentativa do mundo em roubar a tua paz. Não deixa que isso aconteça. A paz permanece com você, queridos. A paz precisa estar dentro de você. Aquilo é um momento da nossa vida, aquilo é um instante. E esse momento de frustração tende a passar. Continua lendo aí capítulo 40. Versículo 40, melhor dizendo, capítulo 24. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, agora tem algo revelador aqui nessa palavra, hein? Olha aí, fresquinho. Por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Olha que coisa interessante. O que estava naquela hora, não mais o medo, mas agora estavam eufóricos, alegres em demasia. Você não sabia disso? Está escrito aqui. A alegria demasiada e sem princípios em Deus, ela também rouba a tua paz. Eu estou ansioso, olha, vai acontecer uma coisa boa, está para acontecer. Olha que alegria que já deixou você atribulado. Olha, querido, essa alegria vai chegar, você tem algo bom para receber, dê glória a Deus. Mas não mude o seu preceito de paz. Mantenha-se em paz, porque senão esta alegria também pode lhe tirar a paz.
Eu vou de novo voltar à imagem do dinheiro, porque a gente faz aí uma relação muito boa, né? Você está para receber o dinheiro, a alegria bate, só que você, tão eufórico para meter a mão naquele dinheiro, não repara que você não pode andar por aí com aquele dinheiro todo. Porque aquela alegria já pode acabar, o ladrão pode levar. Então, antes de você se entregar à euforia da alegria, raciocina, hein? Não, vou lá tirar só um dinheirinho, deixa o resto no banco lá. Ai não, mas eu tenho que ver o dinheiro, eu tenho que pegar o dinheiro. Igual o tio Patinhas, eu tenho que nadar no dinheiro. Você já perdeu a sua paz. Não faça isso. Perceba que uma alegria eufórica pode roubar a sua paz. Por que eu estou falando sobre isso? Porque as aventuras da nossa vida, e aí Jesus vai falar de bem-aventurado e não mal-aventurado. As bem-aventuranças precisam ser de verdade baseadas nele. Porque se eu desejo viver uma aventura na minha vida, fico alegre por essa aventura, mas não meço, não faço a medida dessa aventura, essa alegria pode dar em coisa errada. E sempre dá. Uma alegria sem medida é uma aventura pronta para ser uma péssima aventura. Não vai ser uma bem-aventurança, vai ser uma má-aventurança. Então nós precisamos cuidar para que essa paz não seja roubada, queridos. E é isso que Cristo está dizendo. A felicidade está automaticamente vinculada a uma promoção de paz. Promoção de paz. Se a alegria poderia trazer a paz, mas envolveu-se com a euforia, pode ser que roube a tua paz. O que acontece com o mundo? Vou falar do nosso país. O que acontece com o Brasil? De uma forma geral, não para os cristãos tementes a Deus, logicamente, acredito que você não se envolva com isso, mas trabalha o ano todo, o brasileiro trabalha o ano todo, uma tribulação, não sei o que, quando vem o período do carnaval, ele quer se esbaldar na alegria eufórica, acreditando que aquilo vai fazer com que ele se esqueça dos problemas, na tentativa de trazer ao coração dele um pouco de paz. Eu vou me esbaldar. Eu não quero nem saber, 4 dias, vou encher a cara, vou dançar muito, vou conhecer gente, vou aprontar. Essa euforia não acaba bem, porque é uma paz romana, te dá 4 dias de paz e o resto dos anos, 361 dias, ou 362 dias, ou um pouco mais, um pouco menos, de tribulação, porque aquilo é muito momentâneo. Então eu volto à ideia de que essa paz seja convosco que Jesus dá, não seja automático. Precisa verdadeiramente experimentar de uma alegria de verdade. Vamos lá, versículo 40 de novo. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Por que Jesus faz isso? Porque ele é um bom pai, queridos. Jesus é pai e mãe ao mesmo tempo. O que a criança, quando está com fome, ela faz? Chora. Não é assim? Ela vive a tribulação dela. E ao mesmo tempo, ela acaba tirando a paz do pai e da mãe. E um choro de criança. Aí a mãe vai lá, prepara o quê? Uma mamadeira. Dá-lhe de comer. O que acontece com a criança? Volta a ter a paz. Percebe que Jesus faz isso aqui? Enquanto eles estão tão preocupados, é um espírito, Jesus está aqui, não está, é um fantasma, acredito, não acredito. Peraí, gente, vamos fazer assim, vocês têm alguma coisa para a gente comer aqui? Não. Comer é algo bom, um favo de mel, um peixinho frito. Ele traz, queridos, esse cuidado de paz para as nossas vidas. Cuidado de paz e cuidado de pai. Por quê? Porque ele vai acalmá-los para que eles entendam que isso faz parte da vida deles. É quando a gente, atribulado com os problemas, a notícia: para aí um pouquinho, toma uma água. Não é assim que a gente acalma. Toma uma aguinha com açúcar. O açúcar não significa que vai trazer paz, não. Mas é apenas um momento de você se recobrar quem você é, humano, falho, fraco, sujeito às adversidades, aos problemas.
Mas quando a gente para comer, para beber, nós sabemos que nós somos sim fracos, que precisamos nos alimentar, precisamos de substâncias que nos alimentem, para que a gente veja o que a vida é comum. Mas acima da comida, o que Jesus vai promover, queridos? Comunhão. Olha aí, versículo 50, pula para mim para o versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Uma paz confortadora, não é uma alegria eufórica, é um grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles acabaram de perder Jesus. Eles acabaram de ver literalmente Jesus subindo, mas eles foram abençoados. Uma vez sendo abençoados, agora estão em paz. E uma vez estando em paz, agora estão fortes o suficiente para aguentar os trancos da vida. Então, o que Jesus promoveu aqui? Primeiro, levou eles para Betânia para promover uma comunhão. Naquele lugar de comunhão, ele liberou uma bênção. É isso que está escrito aí. E logo depois, ele proporcionou a eles que eles pudessem adorá-lo. Olha que coisa importante, queridos. Se houver a comunhão, se você na comunhão receber a bênção, esta bênção vai permitir que você o adore. Isso acontecendo, paz haverá dentro de você. Por que então, pastor, que tem muitos crentes atribulados? Porque não velam, não zelam, não lutam pela comunhão. Se não querem viver a comunhão da igreja, não vão receber a bênção. Porque bênção não chega em casa pelo correio, não chega pelo WhatsApp, bênção chega na comunhão. É quando nós estamos aqui que as coisas acontecem na nossa vida, queridos. É enquanto estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é que Deus vai lá e abençoa a sua casa, a sua família, o seu trabalho, traz prosperidade sem que você veja. Não é atribulado, não é correndo, não é arrumando 5 empregos. Ai, pastor, não tenho mais tempo de ir para a igreja porque eu tive que arrumar mais um emprego. Tá bem. Eu vou continuar vivendo a minha paz. Porque você acha que 2, 3, 4 empregos vai lhe trazer paz? Vai lhe trazer tribulação. Você está no foco errado. O teu Deus, dono dos céus e da terra, de tudo o que há nesse lugar, Ele tem poder para lhe dar um único emprego que vai abrir uma porta, vai lhe dar um salário digno para que você tenha tempo para Ele. Louvado seja o Senhor. Ou você confia nesse Deus, ou você continua atribulado com a sua vida, correndo de um lado para o outro, tentando achar, mas pastor, as coisas estão difíceis. Nunca foram fáceis. E não vai ficar fácil. Acorde. Não vai ficar fácil. Não faz muito tempo que eu disse para uma pessoa que começava um pequeno negócio, e eu disse para ele 2 coisas. Primeiro, não roube de Deus. Como assim, pastor? Não roube de Deus. Mas pastor, esses negócios der certo, eu vou montar uma empresa e vai ser. Não roube de Deus, é a única coisa que eu tenho para dizer. Mas roubar o quê? Tempo e dinheiro. Seja fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. E não roube de Deus o tempo que Ele deu para você adorá-lo. Se você roubar ou um ou outro, Deus não trará prosperidade. E Deus quer que sejamos prósperos, hein? Você pode dizer amém por isso? Deus não quer uma igreja de pedintes, desempregados, ai misericórdia, ai eu quero emprego. Você não vem para cá para pedir emprego não, hein? Vem para cá para agradecer o emprego que Deus já está preparando para você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não vem para cá, pastor, o emprego. Não faça isso. Vai em outro lugar que isso aí é dado aos montes. Dado não, é vendido aos montes. Mas vem assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo desempregado, Senhor, olha lá, a despensa está cheia, não vai faltar o pão, Deus vai enviar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai proporcionar isso ou aquilo. Nós precisamos ter isso em nós, queridos. O nosso coração precisa verdadeiramente confiar no Senhor. Esta é a real paz que nós precisamos viver. Confiar que é Deus que nos sustenta. Vamos continuar lendo. Versículo 53, só para concluir, espera assim. E estavam sempre no templo louvando a Deus.
só está no templo louvando a Deus quem está em paz. Louvando a Deus só quem está em paz. Quem não está em paz está procurando a paz e muitas vezes não consegue nem louvar a Deus. Isso é uma verdade. Quando nós estamos muito atribulados e permitimos abrir mão da paz, quando chegamos na igreja, a gente sente meio peixe fora d'água, né? A igreja está numa comoção, louvando, adorando, mas a gente está tão atribulado, aí a gente começa a reclamar de tudo. Ai, o som não estava bom, ai, a palavra, ai, eu dormi, hoje eu dormi, o pastor pregou, não entendi nada. Porque nós não estamos em paz. Descansa teu coração, querido. Não importa quem está louvando, quem está pregando, não importa quem está orando, não importa nada disso. O que importa é você estar em paz. Se você estiver em paz, esse lugar, pode estar vazio, mas você vai sentir a presença de Deus aqui. Porque você transporta esse Deus. Você tem esse Deus no teu coração. E estando na casa dele, maior presença sentirá. Como já dizia o bispo Roberto, a igreja é um lugar de ponto de contato com Deus. É um lugar que a gente toca em Deus, é um lugar que a gente sente Deus. Muito interessante isso, né? Então, o crente longe da comunhão, da bênção, da adoração, é um crente atribulado. Experimenta. Eu não sei qual é a sua prática de estar na igreja, mas tenta melhorar isso. Pastor, eu venho à igreja 3 cultos por semana, mas eu ainda estou meio atribulado. Então, leve a igreja com você. Faça cultos por seu lado. Faça cultos na sua casa. Chame os seus filhos, deem as mãos, orem. Começa a levar a igreja para casa, porque a questão, se a presença na igreja não satisfaz, não traz a paz, então você vai ter que levar a igreja até você. Você continua sendo da igreja, mas transporta a igreja junto com você. Porque afinal de contas o sentido é que nós somos igreja. Então nós precisamos ter isso dentro de nós. Jesus já havia falado bastante sobre essa necessidade de paz, e lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, ele vai promover isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Eu vou ler, sem comentar muito para a gente ganhar tempo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você pode dizer amém para essa palavra? Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, outro: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí ele diz então: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha aí, não é a paz romana, viu? A minha paz vos dou, não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. E por mais que ele tenha dito tudo isso, quando ele morre, eles começam a ficar atribulados. Eles não conseguem manter aquela paz.
de dizer um para o outro: calma, irmão. Pedro dizendo para João: calma, João. Tiago, fique tranquilo. Ele disse que a morte não o venceria. Percebe que a frustração de saber que ele está morto faz com que isso tire a paz? Nossas frustrações não podem roubar a nossa paz. Continua lendo, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Olha aqui, ó. Todas as vezes que havia uma tentativa de roubar a paz de Jesus, o que ele fazia? Saía de perto da aparência do mal. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos. É muito triste quando nós aconselhamos e os conselhos não são ouvidos. Esta mensagem foi preparada e, lógico, com o meu coração ainda entristecido pela explosão dos irmãos, eu percebi que era uma tentativa de me roubar a paz. Eu não deixei que isso acontecesse. Mas num dos casos, foram dois, num dos casos eu disse: por que você abriu mão de viver a paz? Ele disse: mas o que está acontecendo é mais forte do que eu. Eu disse: não. Na verdade, o pecado envolveu você. E você tem o Cristo que foi lhe apresentado, e você foi batizado, e você conhece a palavra. Se você se voltar para Ele, essa paz voltará ao seu coração. O problema é que nós queremos viver a adrenalina dos nossos dias. E quando nós optamos por isso, nós deixamos que a paz saia de nós. Então eu disse: é uma pena, mas eu vejo em você um atribulado. E essa tribulação não pode permanecer no meio da igreja. Porque a igreja é um lugar de paz. Não podemos compactuar com nenhum tipo de tribulação junto conosco. Basta as nossas. Você vive a sua tribulação diária, mas como você confia no Senhor, você vem para a igreja para promover a paz, não para promover a guerra. Você deve viver na igreja, mesmo atribulado, para buscar uma paz. Precisamos entender isso. Cada um tem a sua dificuldade. Então, se você está atribulado e alguém pisa no seu pé, você não pode revidar com uma bofetada. Você vai ter que voltar a recompor a sua vida. Toma um cafezinho, coma alguma coisa, volte, recomponha-se, veja quem você é. O universo não está com você no centro. Você não é o centro do universo. Você é importante para Jesus, mas você não é a pessoa mais importante para o mundo. É esta visão de paz que Cristo quer trazer, para que sejamos felizes. Fazemos parte de um corpo que precisa manter a paz. Então não posso permitir que as atividades externas, seculares e principalmente longe da visão cristã, roube a paz da igreja. Então, como diz o ditado, o mal se corta pela raiz. Só que a gente só consegue, pastor só vê raiz quando ela está brotando. Pastor não vê raiz embaixo da terra. Quem vê raiz embaixo da terra é Deus. Então, quando ela começa a dar as primeiras folhinhas, opa, é árvore daninha, arranca esse negócio. E aí, lamentavelmente, a gente tem que arrancar. Cristo, queridos, Ele começou uma boa obra em nós e Ele é fiel para concluir. Você pode dizer amém por isso? Ele está apenas operando em nós a paz que Ele quer nos dar. E nós precisamos nos sujeitar a isso. Vamos encerrar com dois textos lá em Hebreus, capítulo 12. O escritor fala sobre o exemplo a ser seguido. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, por tudo aquilo que Ele suportou, para que nós tivéssemos hoje esta paz, nós não podemos negligenciar. Nós não podemos abrir mão dessa paz, porque ela custou um preço muito caro. Foi preço de sangue. Quando Jesus no Sermão do Monte disse que bem-aventurados seriam os pacificadores, porque eles seriam vistos como filhos de Deus, Ele está falando de uma herança de Deus. Aí mesmo em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, olha aí, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, o tempo de arrependimento é hoje, não é amanhã. Não sabemos se haverá o dia de amanhã. Cristo está dizendo, em poucas palavras, se nós não formos pacificadores, se nós não promovermos a paz, não seremos vistos como filhos e filhas de Deus, nem pelo mundo e nem muito menos pelo Pai. Isso deve acontecer enquanto há tempo. O texto de Hebreus disse que Esaú teve a oportunidade de viver em paz. Vendeu o seu direito de primogenitura por prato de comida e viveu a tribulação para o resto das suas vidas. Negociar com o diabo é isso, irmãos. É viver a tribulação para o resto da sua vida. Há muitos exemplos bíblicos que falam sobre isso. Nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Não podemos deixar isso para o fim dos tempos. Não. Então o que Cristo vai dizer sobre felicidade? Seja pacificador. Você quer viver feliz nessa terra? Busque a paz. A paz é uma das virtudes da ética cristã. Se você quer mostrar Cristo lá fora, seja uma pessoa de paz. Evite a guerra, fuja das contendas, promova algo verdadeiro no teu coração. E esta paz é como se fosse um carimbo que chancela a nossa herança no reino de Deus. Porque no céu não vai entrar tribulação. Só entra na casa do Pai os filhos do Pai. Então a paz é como se fosse um DNA. Você está sendo testado constantemente. Não pense você que o reino dos céus vai ser aberto para você se você continuar em tribulação. Primeiro você tem que promover a paz. Primeiro você tem que ser feliz baseado nessa paz. E aí, se Deus vê em você essa paz, então Ele está vendo o DNA. E Ele vai entender que você é filho e filha dele. Porque filhos e filhas de Deus não se envolvem nas tribulações dessa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Que sejamos reconhecidos pelos homens, assim como pelo Pai também.